qual é o meu diferencial tangível competitivo. Eu imagino a quantidade de aprendizados nessa jornada, estando ao lado das imobiliárias. O maior investimento da família brasileira é o mercado imobiliário. E o ego te faz parar de aprender. E é ali que muitas vezes está o erro capital do dono de imobiliária. O Modo Avião é produzido com o apoio de empresas que transformam o mercado imobiliário. Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis, Remax Brasil. Toda imobiliária tem uma história de desafios, conquistas e crescimento. Algumas histórias inspiram equipes, outras inspiram o mercado inteiro. No Modo Avião da Cúpula, histórias ganham voz. E com o Clube Cred Aluga, elas podem ir mais longe. No Clube Cred Aluga, a sua imobiliária pode ser a próxima entrevistada no podcast e compartilhar sua trajetória com todo o Brasil. Histórias que merecem decolar. Cadastre sua imobiliária no Clube Cred Aluga. credialuga.com.br/clube. Ele começou no futebol profissional, foi corretor, abriu imobiliária, fundou uma PropTech e acabou se tornando um dos principais executivos de um grande ecossistema B2B imobiliário do Brasil. Hoje, como diretor de negócios do grupo Superlógica, Manuel Gonçalves caminha de perto com 6.500 imobiliárias e 1 milhão de contratos de locação sob gestão. É um universo fabuloso, dos mais riquíssimos do Brasil. No episódio de hoje do Modo Avião, a gente fala sobre empreendedorismo em mercados conservadores, porque sim, o mercado imobiliário, muitas vezes, ele é quadradinho. O que os dados revelam sobre as imobiliárias e o papel da tecnologia numa das indústrias mais resistentes à mudança do país. Grande Manuel, meu amigo, muitíssimo bem-vindo ao Modo Avião. Obrigado eu de estar presente aqui, junto com todo o teu ecossistema. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na Cúpula, por conseguinte aqui no Imob Report, e o mais escutado, o que deve ser escutado pelo mercado imobiliário aqui, o Modo Avião. Para mim, então, é um prazer bater papo com você, que é um gigante do mercado imobiliário, e tá podendo passar um pouco das nossas trocas de conhecimento, da nossa sola do sapato que gira o Brasil inteiro, e passar um pouco do que a gente vê de mercado imobiliário para o teu público aqui. Maravilha, eu te respeito demais justamente por isso, porque você é um cara que está dentro dos seus clientes, e isso nos dá uma condição, né, um espaço de fala muito privilegiado. A gente tem condições realmente de falar sobre o que está acontecendo dentro da imobiliária. Você é um dos caras com quem eu tenho essa conversa em mais alto nível. Você que acompanha o Modo Avião tem observado como o mercado de locação se transforma a cada dia. Temas que a gente trata aqui como reforma tributária, inadimplência, o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, além de uma competição cada vez mais acirrada, interferem na sua operação de locação. Por isso, estar bem informado e atualizado é fundamental. E é por isso que no dia 30 de setembro, a Cúpula organiza o Cúpula Aluguel Day, um evento totalmente dedicado ao segmento da locação de imóveis. Você pode participar presencialmente em Curitiba e ter acesso a experiências exclusivas, como mentorias com consultores da Cúpula, ou acompanhar o evento ao vivo de qualquer lugar do Brasil. Acesse aluguelday.cúpula.com.br, confira a programação e garanta sua vaga. Manuel, me conta um pouquinho dessa tua história, cara. Você foi dono de imobiliária, né? E antes disso, corretor de imóveis. Me fala um pouco sobre essa tua experiência, porque não tem como separar isso, né? Quando a gente fala sobre gestão hoje, certamente muito do que você aprendeu, você traz consigo. O quanto isso te influencia? Me conta esse teu passado do outro lado do balcão.
Muito bom. Eu acho que essa parte do futebol que você comentou antes ali me deu uma primeira grande característica, que é ser bastante aguerrido. E no futebol, ainda mais quando você tá antes do profissional, se você não tá atuando em condições super afinadas, treinando todo dia, dando o seu máximo, você vai pro banco de reserva no outro dia. A competitividade, ela é austera. E acho que isso ficou incutido em mim. E quando eu fui sair do futebol, porque eu era um cara muito esforçado, mas talvez não o melhor, e por isso não virei jogador de futebol, não dei continuidade, mas a grande característica dessa competitividade ficou em mim e desse treino diário, né? Que é o mesmo que acontece na tua maratona, no teu exercício. Acho que o esporte traz isso bastante pra gente. E eu tem uma frase que eu carrego até hoje. Eu dou mentoria lá no G4 e eu falo para todos os alunos ali que uma das coisas que eu posso passar para as pessoas que eu aprendi é uma frase que eu trago para mim, que é: qual é o meu diferencial tangível competitivo? Então, o que vai me fazer diferenciar ser o titular ou não ser o titular? E nesse caminho todo, eu morando em Londrina, na época, que o último clube que eu tinha jogado tinha sido no PSTC, falei, vou morar nos Estados Unidos, primeiro para aprender a falar inglês, porque eu vim de uma cidade muito pequena, e além disso eu vou procurar, além de aprender a falar inglês, vou procurar onde é uma cidade que se faz o mercado imobiliário de um jeito diferente. Eu fiquei pesquisando lá e vi que Naples, nos Estados Unidos, tinha as maiores mansões, as maiores transações de imóvel, e acabou que eu mirei de um lado e Deus me levou para outro. Foi muito bom que eu aprendi no lugar onde eu fui trabalhar sobre retrofit, fazer transformações de imóveis residenciais em comercial. E quando eu volto a Londrina, na faculdade, eu um pouco sabia o que era Cresce, o que era transação imobiliária. Eu fazia parceria com as imobiliárias e projetava todo um retrofit de imóveis nas zonas que a gente chamava lá ZC6, que são residenciais, em transformação de comercial. E aí foi quando eu comecei o empreendedorismo no mercado imobiliário. Comecei essa semi-imobiliária dentro do meu quarto, até que comecei a vender bastante imóvel de retrofit, bastante imóvel, e um empresário me convidou, falou, eu tenho um imóvel que ele não tá nem no centro, nem na famosa Gleba Palhano de Londrina, ele tá num bairro meio, e a gente tem 80 unidades aqui, a gente fez uma SPE e não tá conseguindo vender. Você quer desafio? E aí, dali pra frente, foi quando eu entrei no mercado imobiliário de fato, e eu tava, ao mesmo tempo, fazendo retrofit e escola júnior dentro da faculdade, e eu trouxe o pessoal da escola júnior pra trabalhar junto comigo nesse novo empreendedorismo que viria a ser a DMX. Então, eu empreendi dentro da faculdade, e aí, anos afora, foram 10 anos de jornada, desde o segundo ano de faculdade até 8 anos pós-formado, deram 10 anos criando toda essa aprendizado de barriga do balcão no mercado imobiliário. Então eu comecei com retrofit, depois eu fui para lançamentos, passei muitos anos só no lançamento, aí fazia house para as incorporadoras, e depois de um período eu fui para o mercado de prontos. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Como que foi essa movimentação, né, de corretor a dono de imobiliária? Para mim... Porque para muita gente essa ideia é latente, né? Mas poucos conseguem fazer esse salto de forma bem sucedida. E você fez esse salto muito bem feito, né? É que como eu estava na faculdade de administração, para mim, e estava nessa escola júnior de administração, tudo para mim parecia sempre uma empresa. Ainda que eu fosse um equipe, eu administrava já aquilo de formas separadas, criando modelos com diferenciais, enfim, e fui trazendo aquele time da faculdade para trabalhar junto, e a gente parecia mais um trabalho de escola, mas dando super certo, com pessoas muito boas, porque já tinha aquele ecossistema de pessoas que estavam fazendo faculdade de administração comigo, depois foi entrando o pessoal da Atlética de Economia, e depois a gente foi tendo ideias, e começou a trazer pessoas que trabalhavam no shopping, vendiam terno, vendiam relógio para trabalhar com a gente começou a garantir comissões, porque a gente sabia que ia dar mais certo do que vender no shopping, então a gente começou a formar uma equipe,
E eu lembro que no primeiro ano que eu constituí como imobiliária mesmo, que foi no meu último ano de faculdade, a gente fechou o primeiro ano com 50 corretores. Então Uau. foi um crescimento rápido. Sim. E a gente conseguiu entregar muito resultado. No segundo ano a gente já estava mais ou menos em 200 corretores, porque a Quadra Construtora, a Rossi, parte da Plaenge começou a distribuir produtos com a gente. E a gente fazendo um trabalho de trade marketing, eu consegui trazer um sócio de fora, que era da Red Bull, fazia trade marketing na Red Bull para trabalhar comigo. E aí a gente começou a colocar várias práticas do mundo da administração no mercado imobiliário. Então, com 2 anos, a gente já estava com uma equipe parruda, grande. Enfim, tivemos vários acertos, erros, muita ousadia, que acabou ou umas boas, outras ruins, enfim. Pegamos um governo Dilma, que foi uma época super complicada, e para receber da Rossi, à época, eu recebi terrenos e fui querer fazer SPS, saí do meu core business, fali nesse mercado de incorporação. Então foram 10 anos super intensos no mercado imobiliário ali, barriga no balcão, conhecendo de lançamentos, da estrutura de back-office para vendas, e depois, que eu te contei aqui nos bastidores, por fim eu entrei na locação, entrei tarde demais, deveria ter desde o início, porque hoje é uma paixão para mim a gestão de locação. E absorve, né? O aluguel absorve essas oscilações do mercado. Por exemplo, né? Lançamentos está numa fase ruim, uma fase de Selic alta, que não gira o produto. Você tem o aluguel ali, que é um mercado constante, né? Não, e hoje a gente entende, assim, olhando cenários até externos ao Brasil, quanto mais se desenvolve o país, o metro quadrado ele descola muito rápido dos salários. Então sempre vai ficar mais difícil para uma família jovem comprar um imóvel bem localizado. Vai ficar cada vez mais difícil. E ainda que ele o tenha poder, ele vai trabalhar, vai ficar cada vez um pouco mais nas franjas da cidade. Se ele quiser morar no centro, vai ficando mais, por isso que eu gosto muito da gestão patrimonial. É para as pessoas que foram acumulando mais dinheiro durante a vida, fizeram investimento no tijolo e colocam esses imóveis para alocar. E aí, então, as pessoas podem ou não podem até ter dinheiro para comprar, mas preferem ir para locação, dado a flexibilidade de vida, de uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Então, eu vejo que o mercado de locação, ele só amadurece. Vai para os Estados Unidos, a capacidade de locação de fundos de família, de estruturas mais inteligentes para gerenciar um prédio inteiro, é muito mais comum, e eu vejo que isso no Brasil vai começar a evoluir cada vez mais, e é um mercado que, mesmo quando a Selic baixar, vai continuar tendo um ultra protagonismo no nosso mercado imobiliário. Nós vamos falar muito mais sobre o aluguel, mas antes eu quero só seguir aqui uma ordem cronológica. Em que momento que você sai da imobiliária, por que você sai, em que momento você sai, porque você vai acabar na Superlógica, né? E quando você vem para a Superlógica, você chega e exponencializa a Superlógica com essa visão empreendedora dentro, né, do ecossistema de imobiliárias. Mas me conte o que te traz, porque depois que você entra, essa tua visão do aluguel aqui, a gente vai aprofundar bastante. Legal. Quando eu, por um erro, né, de querer incorporar, a gente falou, não, a gente atende as incorporadoras de médio e alto padrão na DMX, e a gente vai pegar esses estoques que a Rossi tinha pagado pra gente em terreno, porque tinha ficado com uma dívida, a Rossi veio entrar em RJ em São Paulo, e a gente acabou pegando esses terrenos e foi querer incorporar, e foi um erro absurdo. A gente pegou aquela época em que você precisava pegar dinheiro do banco, continuava pagando pro banco, e eu precisava fazer eu tinha vendido todas as unidades, mas precisava fazer a devolução para o mutuário e ter que vender o imóvel mais barato de novo, enfim. Uma fase muito difícil do mercado. Eu lembro que tinha 28 anos, estava devendo em CNPJ 20 milhões de reais para o Banco do Brasil. Eu não conseguia dormir com aquilo, até que a gente foi liquidando as unidades e quitando o banco, mas ficou faltando um pedaço, e surgiu a oportunidade de vender a imobiliária, porque em São Paulo tinha muita empresa lançado capital em bolsa e achava que estava ruim lá, mas o interior estava bom. Então a gente conseguiu ali liquidar carteira de locação para vender um ativo para outro, despedaçou. Os sócios sofreram muito com esse erro na incorporação. Cada um foi para um canto depois disso. E no dia seguinte, a gente ter vendido a imobiliária, a carteira de locação, eu já vinha com uma ideia, vendo a Quinta Andar, essas coisas, falando, como que esses caras estão indo super bem, admiro muito ao empreendedorismo deles, a inteligência, não vem ao mérito se desintermediou, não desintermediou, mas há uma nobreza do risco tomado pelo empreendedorismo, e eu vi aquilo e falava assim, tá,
ao invés de criticar, dado que eu sou jovem ainda e mexia muito com tecnologia na minha imobiliária, o que eu posso fazer para ajudar os donos de imobiliária a ter a sua própria quinto andar? Essa era a minha tese. Legal. O que eu posso fazer para ajudar? E na época da nossa imobiliária, eu não acaso ela crescia rápido, porque eu lembro que eu olhava muito case fora do Brasil para ter esse diferencial tangível competitivo da Charles Schwab. E a Charles Schwab foi a escola que deu bastante direcionamento para a XP, e a XP, quando eu fui fazer Endeavor, dava bastante direcionamento para nossa empresa de tecnologia, que viria a ser a nossa empresa de tecnologia, que eram as nudges. As nudges eram coisas como: tudo que você faz bem, eu te incentivo a fazer mais, e tudo que você faz mal, você é penalizado meio que automaticamente. E no papel eu fazia isso na minha imobiliária. Para o corretor que vendia mais, eu dava melhores leads, não mais leads. Ou seja, eu pegava o lead da placa, que convertia mais, e o lead do jornal, e depois o lead do Google, ia para um determinado corretor, e a faixa que a gente vendia melhor, que era a nossa faixa de assertividade, que era entre 300 e 800 mil, eu bonificava o corretor com esse lead. Os outros que iam mal, eu dava os leads de Facebook. Então, cada vez que o corretor ia gamificado, a gente ia dando essas nudges, esses incentivos. E eu peguei depois e traduzi esses incentivos para o aplicativo, para uma consultoria. E aí eu lembro que, tentando fazer no dia seguinte a essa ajuda às imobiliárias, eu li um artigo da A16Z e ele falava o seguinte, que se você não tem tecnologia e você quer fundar uma startup, um dos modos que você podia fazer era contratar 3 software houses pequenas em que você pudesse adquirir elas no futuro. Aconteceu isso e eu contratei 3 empresas de desenvolvimento de software, dando 3 tarefas diferentes, cobrava bastante, austeramente, assim. E uma delas era do Marlon, que veio a ser meu sócio na fundação da Arbo. E aí a gente começou a fazer esses gatilhos de nudges automáticos plugados em diversos CRMs para o mercado imobiliário, e assim começa a Arbo. Então a gente inaugura a Arbo em 2018, e eu lendo essa matéria da A16Z, trazendo o Marlon para trabalhar comigo. E aí a gente fez um modelo que eu pegava uma parte do dinheiro que tinha me restado ali da imobiliária, do fechamento da imobiliária. Eu investi em contratar software house, uma delas foi a dele, e a gente fez um acordo, de vez de eu ficar gastando todo mês, de um stock option pool, que a gente chama no mercado de tecnologia, de um vesting ali de um estoque para ele vir trabalhar com a gente. Uma fase muito fértil, né, Manuel? Putz. Esses anos ali de 17, 18, que o mercado estava, digamos, revendo toda a sua tecnologia, né? As imobiliárias repensando seus CRM, seus RPs. Foi super fértil, porque o mercado estava aberto só que junto com essas leituras que eu tinha de cases, eu sempre gostei de ler muito case, falava assim, ó, cuidado com a venda inicial de startup, 10, 20% logo no começo, que você acha que você está vendendo um valuation super alto, pegando uma grana, mas é justamente esse estoque de ações que vai te faltar no futuro, porque se sua empresa ficar grande, você não vai ter nada de ações lá na frente. Então a melhor parte é se levantar pela própria bota, é fazer o bootstrapping, né? Vai sozinho, não fica olhando muito para esses anúncios de bilhões e milhões, vai sozinho e vai, porque se a tua empresa é boa, o cliente paga. Uhum. E eu fui com essa tese de o cliente paga, esse cliente paga, e até que em 2020, a gente em 2018, indo super bem, em 2020 aconteceram 2 coisas muito especiais. Uma, a gente conseguiu encontrar um fundo super legal que queria aportar na Arbo um investimento, e a gente fez um investimento de 3, 4%, era só uma semente mesmo, mas já num porte bastante grande, porque a gente já estava faturando super bem, foi a Domo Investimentos, que era do pessoal do Buscapé, enfim. E ao mesmo tempo, acontece algo no mundo que veio a pandemia. Uma lástima pro mundo, né? Só que pra tecnologia, um acelerador. Um acelerador. Né? E pra gente, grandes incorporadoras precisando vender cada vez mais imóvel, mas com lockdown, ela precisava de tecnologia. Então, elas se abriram para novas tecnologias também. E aí, descobriu, acho que foi a primeira que descobriu a gente foi a Elbor. Depois a Elbor, a GT Building daqui de Curitiba. Depois a gente estava recebendo ligação da Cirela. Aí depois foi da JHSF. Aí a Cirela, para entrar nesse ecossistema da Cirela, também fizeram um investimento semente na Arbo, então para a gente colocar Brasil inteiro. Então a gente conseguiu crescer no ano de 2020 absurdamente. E aí a gente roda o ano de 2020.
só com essa técnica de... A imobiliária podia até ter o CRM dela, mas a gente começou a construir o nosso CRM, mas sobretudo com essa aplicação das nudges, né? Dessas incentivos e desincentivos que fazia a imobiliária ter mais repertório de produtividade. Dito isso, em 2021, toca meu telefone, o Muramoto da WP, né? Da Warburg Pincus, me liga e fala, esse fundo não é nosso tamanho, né? A WP, ela fizer um espirro, ela compra a empresa inteira, né? Porque é um fundo... Para quem não conhece, é um fundo acima de Venture Capital, só os Private Equities, é um Private Equity dos mais respeitados do mundo. E aí ele começa a entender um pouco a nossa tese e fala, olha, a gente tem uma tese semelhante na China e a gente tem uma empresa que a gente acabou de investir aqui, chama Superlógica, que é focada no mercado condominial, mas tem um banco, fez toda uma estratégia de embedar um banco, a primeira plataforma SaaS que conseguiu ter um banco no Bacen embedado dentro da plataforma, me contou muito sobre a Superlógica e a gente entende que esse mercado condominial e imobiliário é um mercado do viver e é tudo uma coisa só, e o dia que as tecnologias evoluírem, um mercado vai complementar o outro. Eu fiquei encantado com a tese, e aí o Mura me apresenta o Carlos Cera em 2021, final de 2021, e a gente namora por 9 meses. Eu falo pro Carlão que a gente teve um filho juntos antes de se casar, e daí no final de 2021 a gente fecha um deal em que a gente juntaria... primeira Superlógica aportaria o ERP dela na Arbo, e a gente criaria a Superlógica Imob com duas empresas separadas, o Carlão tocando como CEO da condominial e eu como CEO da imobiliária. E se desse tudo certo, em 2023 a gente faria o roll-up, o casamento de volta. E foi exatamente o que aconteceu no papel, veio acontecer na prática. A gente conseguiu dar bastante pujança na parte do ERP da Superlógica 2021 a 2023, só que depois que a gente junta os panos, aí a história muda total, porque daí a gente tinha um arsenal de guerras, a Superlógica é muito grande, a gente troca ações, eu viro sócio da Superlógica e a gente traz uma consultoria chamada Hartman House para redesenhar a estrutura. O Carlão passa a ser o CEO da companhia, olhando mais para a parte cross, e a gente traz um executivo para tocar condomínios e eu tocando a parte da BU Imobiliárias, e a gente vendo que imobiliárias ia ter esse protagonismo todo, a gente começa a direcionar o canhão de tecnologia da Superlógica para o mercado imobiliário para ter o mesmo sucesso que a gente tem no mercado condominial. Onde Superlógica é líder absoluta de mercado, né? São 54% de todos os condomínios do Brasil, prédios, condomínios do Brasil, são gestionados dentro da nossa plataforma. São 127 mil empreendimentos gestionados dentro da Superlógica. São próximo de 10 milhões de unidades. Você tem mais ou menos 3 pessoas por unidade, são 30 milhões de pessoas usando os serviços da Superlógica ali na área condominial. E aí esse canhão vem para as imobiliárias e a Superlógica passa, né, a se mostrar muito presente dentro de imobiliárias de médio e grande porte. Antes, a Superlógica rodava muito em imobiliárias menores, né, e vocês começam essa expansão em termos de tamanho da imobiliária, mas também numericamente. Hoje, 1 milhão de contratos de locação geridos. Me fala um pouco sobre os teus aprendizados nessa navegação, né? Porque você veio de uma experiência tua, de uma imobiliária que tinha uma carteira pequena, de repente você encontra esse oceano de 1 milhão de contratos. O que você extrai de aprendizados dessa experiência? Acho que primeiro eu vim com uma veia do mercado imobiliário comercial a gente pensa muito o funil de vendas e você vai muito para esse relacionamento humano, vender um imóvel, você precisa aprender a escutar. Foi tua palestra hoje aqui no Cúpula, escutar muito. É muito mais escutar do que falar, então a venda era aguçada e eu tinha um time que eu trouxe da Arbo com uma skill muito forte de vendas. Só que nós não éramos tão bons de produtos. Até pra você olhar a característica do fundador, né? Quando você vai pra Superlógica, os 2 irmãos Cera são 2 engenheiros, nerd pra caramba, come código, e eles são bons de produto e de falar assim, vamos fazer uma coisa por vez, arroz com feijão, bem feita e que não é fácil de ser replicado, porque eu fazer um ERP super complexo. E aí, quando eu vou pra lá, eu vejo o melhor dos 2 mundos, que era assim, eu tô sendo cerceado de ficar vendendo coisa que não existe, mas tem consistência. Então a primeira coisa que a gente entendeu é assim, o que de fato muda a vida da imobiliária, porque quando eu vi aquele mundo de gente para ajudar, e a Superlógica falando, não, agora a gente entende tudo de condomínio, você veio com a cabeça de imobiliária, antes a gente só tinha um pedacinho de imobiliária aqui,
mas agora a gente vai ser protagonista no mercado imobiliário. E aí eu lembro que as minhas discussões eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí a consistência de ter sócios que falam assim, e um fundo, sobretudo, também, que te dá consistência, fala, não, nós vamos fazer um arroz com feijão bem feito, uma coisa por vez. E eu lembro que nós ficamos angustiados, nós ficamos 3 anos refazendo o ERP, customizando para que ele ficasse bom para as imobiliárias. E eu vi as outras empresas fazendo um monte de coisa inovadora e o pessoal, calma. Vamos comer feijão com arroz com muita paciência. Eu lembro que quando eu entrei na empresa, em 2021, a gente tinha 180 mil contratos sob gestão. Então, eu comecei a aprender muito sobre esse ecossistema e, dado esse mercado imobiliário que eu vim, eu aprendi, e nas dificuldades da vida também de ter aprendido com a incorporadora, que eu precisava escutar muito o cliente, que eu precisava dormir com os clientes, entender a necessidade dele antes de ficar querendo inventar coisa nova. E aí, com essa barriga no balcão, voando, indo no cliente, toda semana no cliente, eu fui aprendendo muito sobre a regionalização de cada carteira de locação e querendo customizar fazer funcionalidades dentro do RP que de fato ajudassem as imobiliárias. Então foram de 2021, quando eu entrei, até 2024 fazendo só arroz com feijão. E a gente chega ali nos 300, 400 mil contratos. E depois de 2024 até agora 2026 foi uma explosão que a gente dobrou de tamanho e chegou a bater esse 1 milhão de contratos sob gestão com os nossos clientes, né? Perfeito. Olhando para a imobiliária, porque eu imagino a quantidade de aprendizados nessa jornada, estando ao lado das imobiliárias, o que você enxerga, Manuel, que são os grandes acertos das imobiliárias que mais crescem e os erros das imobiliárias que mais sofrem? Vamos começar falando sobre os acertos. Muito bom. Um grande aprendizado que eu tive, você citou hoje na tua palestra também, que é conseguir clusterizar esses clientes, né? Porque você não consegue ter uma fotografia de tudo. E aí, a gente trouxe um executivo da XP, chamado Rogério Carvalho, que está conosco hoje na Superlógica, ele é o CEO. E ele trouxe essa ideia da XP de criar o G20. Porque o G20, muito mais, não são os 20 maiores, que você tem que ficar bonificando, não. É com esse cliente que a gente vai ajudar o outro. Eles vão ensinar pra gente os maiores acertos pra gente passar pro restante do ecossistema e também nos cobrar mais onde a gente precisa melhorar. Então a gente conseguiu clusterizar a base ali e entender quem que eram nossos heavy users dentro dos 6.500, quem são os 20 que mais aprendi. A gente fez o seguinte, um trato. Olha, vocês vão vir 2 vezes por ano, nós vamos se encontrar numa cúpula e o Manuel e o time vai em cada uma dessas 20 imobiliárias em loco passar o dia inteiro lá na tua operação aprender isso. Como a gente tem 22 encontros, que a gente vai lá aprender, tomar porrada das imobiliárias, de lá a gente já conserta, vê o que tá acontecendo, mas o que eu vejo que as 20 têm em comum e tem esse sucesso nas suas carteiras de locação? Porque sobretudo, quem quer fazer tudo ao mesmo tempo não faz nada. E elas são exímias gestoras de patrimônio. Ou seja, elas escolheram um lado pelo qual primeiro ela precisa batalhar, que é olhar o patrimônio dos seus proprietários como um banco. Porque o Werneck, você também citou na sua palestra, que é onde você mais investe, onde você está confortável, que é o mercado imobiliário. E 95% dos brasileiros, o maior patrimônio que ele tem na vida é a casa, não o carro. É a casa que ele tem, não o dinheiro que ele está na conta do banco. O maior investimento da família brasileira é o mercado imobiliário. Então veja que uma imobiliária, quando ela tem uma carteira de 1.000 imóveis, se ela tem um aluguel ali de R$3.000 e ela gerencia ali 3 milhões, é 0,3, 0,4 de rendimento. Ela está gerenciando 300 milhões de reais. Ela está gerenciando um banco. Ela é um banco, ela é maior do que a agência local que está ali do lado. A partir do momento que você passa a ter respeito pelo patrimônio do teu proprietário, que ele não é mais ele é um investidor, e ele começa a entender que ele precisa clusterizar a base, que ele precisa cuidar do proprietário, que mais lead, ele começa a aprender que o crescimento não está no top line, no faturamento, está na margem de contribuição. Não adianta eu faturar mais, custar mais e ganhar menos margem de contribuição. Então eu vejo que as 20 imobiliárias, primeiro, são letradas em finanças. Sabem, se você acompanhar uma DRE não é um pedido absurdo. Né? Não, eu acho que parece, quando você fala para o dono de uma imobiliária que ele tem que saber a DRE dele de ponta cabeça, você está pedindo para ele algo super complexo, sendo que isso deveria ser uma habilidade do dono da imobiliária sem a qual ele não existe.
E aqui, convenhamos, né, o aluguel não é simples, né? Quando Não. você vai olhar para todas as receitas transitórias do aluguel, isso dá um nó na DRE, né? A partir do momento que ele ganha proficiência naquilo ali, e deveria ganhar, ele começa a entender como dá-se a margem de contribuição. A partir do momento que ele dá a margem de contribuição, ele começa a dar valor ao proprietário e categorizar, sei lá, em 3 partes, A, B e C. Os meus proprietários A têm mais de 3 imóveis, eu vou customizar eles de determinada maneira, eles não podem ter imóveis em outros lugares, vou prestar um serviço tão bom para eles que o imóvel dele vai vir para cá, dono de imóvel com dono de imóvel se conhece, começa a indicar, e são imobiliárias que crescem de 15% a 20% no mínimo ao ano no número de imóveis. Já sendo grandes. Já sendo grandes. Porque quando você fala crescer de 10% a 15% em número de imóveis, você cresce a tua carteira, a inflação, o IGPM já te ajuda a crescer. Não adianta. Receita, você empurra com a inflação, né? Empurra com a inflação. Então, o que eu vejo assim de 2 dicas das imobiliárias que têm sucesso. Uma, escolheram prioridade. Eu não estou dizendo que o locatário e o lead não seja importante. Sim. Eu estou dizendo que há uma prioridade dessas imobiliárias vencedoras em cuidar do patrimônio desses proprietários. Então ela foca toda a estrutura dela em atender muito bem ao proprietário. E número 2, eles são super letrados em finanças. Ele sabe o quanto que ele gasta, quanto é o custo e gasto e despesa, são gastos ao total, então custos e despesas para gerenciar um contrato de locação. Que só colocar mais uma pessoa ali a mais não é só colocar uma pessoa a mais, ele vai reduzir a margem de contribuição dele, que ele precisa ter eficiência naquilo, senão ele não tem diferencial competitivo versus a concorrência, que ele precisa ganhar adicionais na locação, porque determinados adicionais chegam a dar mais margem de contribuição do que a própria taxa de administração. Então, eu acho que o dono da imobiliária, sim, ele tem que ser um bom gestor de pessoas, sim, ele tem que ser um bom gestor de negócios, mas ele precisa ser letrado em finanças. Perfeito. Agora, os erros, Manuel. O que você vê de erros mais comuns cometidos pelas imobiliárias? Eu acho que o mais comum de todos é não saber trocar de casca, fazer a transição de corretor para dono de imobiliária. São coisas distintas. Continue autônomo, então, não seja dono de imobiliária, porque dono de imobiliária, a partir do momento que você tem um CNPJ e tem pessoas contigo, você precisa aprender a ser gestor de pessoas. Então, se você não sabe fazer a sua autogestão, muito menos você vai conseguir gerenciar outras pessoas. Então, ter um autoconhecimento e gestão de pessoas. Gerir pessoas é tão complexo, e as pessoas subjugam isso, a achar que todo mundo pode ser, entre aspas, patrão. E para mim é o maior erro, porque ele não sabe, primeiro, contratar muitas pessoas gera custo e aí a operação fica ineficiente. Número 2, além de não saber contratar, não sabe escalar essas pessoas, não sabe rampar essas pessoas a ser pessoas dia a dia melhor, e a sua operação com isso vai ser dia a dia melhor. E essas pessoas geralmente vêm de um ego alto. Então, além de não saber trocar a casca, já não troca a casca porque tem-se um ego alto. E o ego te faz parar de aprender. Parece que a gente chega num momento da vida que a gente fica numas conversas filosóficas, mas é real isso, sabe? Eu entendo que não escutar, não ter o ego alto, traz reflexos diretos ao teu não crescimento. Não sei se concorda comigo sobre isso. Concordo muito. Vejo isso acontecendo com muita frequência, esse ego alto, né, que acaba gerando uma soberba. Eu não preciso. Só que esse não precisar mais é ouvido pelo time. E isso afasta os talentos promissores. Os bons talentos percebem, opa, essa empresa parou não apenas de crescer, parou de se desenvolver. Logo, eu vou para outra imobiliária, eu vou trabalhar por conta, vou abrir a minha imobiliária, e é ali que muitas vezes tá o erro capital do dono de imobiliária, que reclama dos seus corretores, que os trocam, né? Que os trocaram para empreender ou para ir para outra imobiliária. Mas falta essa autocrítica, né? Qual foi a mensagem por trás desse movimento? Onde eu errei? Essa autocrítica eu vejo poucos empresários fazendo ela de forma madura. E o ego eu vejo que está em muitos recados que você dá para a equipe. O ego está em você não só delegar, como delargar coisas que são super importantes da imobiliária. Eu delargo o meu financeiro
a outras pessoas. Sim. Eu não quero saber de um inquilino insatisfeito ou de um proprietário insatisfeito. Delargo a minha equipe de locação porque eu já pago uma pessoa para fazer isso. Eu não tenho mais prazer em bem atender o cliente. Ele quer saber de receber o dinheiro, ter um status muito legal, de andar com um bom carro, passar essa figura van que se tem Instagram, vai. E a cultura da mão na massa é o que faz diferenciar esses primeiros imobiliaristas que eu comentei, que têm um sucesso ainda maior, continuam humildes e estão ali no dia a dia entendendo o que está acontecendo de errado com o cliente dele, onde ele pode melhorar, o que ele pode fazer para aprender mais, se é um dia aprender finanças, se um dia aprender sobre manutenção, ter capacidade de cocriação toda hora, de buscar novas fontes de receita. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo mercado imobiliário. Eu gostaria que todos os nossos 6.500 clientes, eu falo para eles que a gente tem que ser a força aqui, né? A gente tem que ser esses imobiliaristas que querem ver o bem do mercado imobiliário, né? Então, a gente, na Superlógica, a gente fala que a gente não tem que ser mais provedor de tecnologia. A gente precisa ser provedor de tecnologia, de gestão, ajudar a imobiliária a gerir e também de novos negócios. Quando a gente fala de gestão, é pegar todos esses aprendizados do G20 ou dessas barrigas no balcão que a gente vai e passa para as outras imobiliárias os cases do que dá para ser feito, o que não dá para ser feito. Aí cabe a humildade de cada um, a execução, procurar bons profissionais, boas consultorias, como a Cúpula faz. Então... Manuel, tecnologia, nesse contexto que a gente está discutindo aqui, em que o dono não pode se acomodar, ele precisa ser uma referência, o que você projeta de embarque de tecnologia dentro das imobiliárias e qual deve ser o papel do dono nesse movimento de embarque de tecnologia dentro da imobiliária? Super legal. Ótima pergunta, assim. Primeiro, que quando você decompõe um problema e você começa a ver na tua DRE onde seria o mais assertivo para, ou seja, aumentar um faturamento ou diminuir um custo, provavelmente tenha uma oportunidade de tecnologia aí. Dado o momento que a gente está vivendo agora de inflexão, que é a IA, eu acho que já passou do momento do dono da imobiliária ficar nesse iê de só escutar que a IA pode produzir muita coisa e, de fato, ele aprender a ter humildade de deixa eu mexer nesse bicho aqui para ver o que ele faz. Eu raramente consigo fazer hoje uma coisa no meu dia a dia de trabalho que não seja com Cloud Code. E aí, se você, dono da imobiliária, não dá exemplo, como que você vai querer um aumento de produtividade ou fazer essa virada de chave nesse momento de inflexão com a tua empresa, se você não é o primeiro a dar exemplo? Dentro de casa a gente ficou com isso e a gente disse o seguinte: o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente à frente, e se a gente pegar a nossa empresa, que é um navio transatlântico, a gente vai perder competitividade frente a outras empresas que estão fazendo belíssimos trabalhos de IA. Porque elas têm que focar só em IA, elas não têm mais o legado que a gente tem para trás. E aí, a gente falou assim, a gente precisa dar um recado muito importante para a companhia, e por bem a gente tem um CEO, que é o Carlos, que ele é super vanguardista nisso. Quando foi para criar o PJ Bank, ele saiu da operação como CEO e foi se isolar só para o PJ Bank e apartou a operação. E aí, como para dar exemplo para os nossos imobiliaristas, fizemos o mesmo dentro de casa. O Carlos, ele saiu da cadeira de executivo, hoje ele é o CIO da empresa, ele só toca, se trancou com os malucos lá numa sala, tá dando o exemplo para a empresa inteira de que nós vamos fazer a transformação desplugada, primeiro de IA, vamos embarcar nas nossas ferramentas a IA, com uma IA poderosa, com velocidade, porque senão a gente ia perder competitividade, e a gente está dando o exemplo. E eu trago isso como um exemplo para as imobiliárias. Não adianta nada daqui a pouco a Superlógica chegar um baita Kanban, agentes no Next, para ele começar a automatizar tarefas de contas a pagar, contas a receber, ou a Laís chegar com uma baita ferramenta de pré-atendimento para o dono da imobiliária, se ele não sabe degustar aquilo ali, o básico. Ele não coloca a mão na ferramenta, ele não vai lá e debuga, ele não vai lá e usa, que ele não usa um Cloud Code, ele não usa um chat GPT. Essa inversão é como se ele não usasse a internet. Se ele não passar a usar isso ali, como ele vai fazer o time dele usar?
E aí vão começar a aparecer coisas que dão produtividade para a tua equipe e você vai estar tão distante que você não sabe se dá para usar ou não dá, e você tá com custo de pessoas em excessivo, tá com vagas em aberto que não precisava estar mais com vagas em aberto. Todo imobiliarista tem dificuldade de contratação. Talvez você não precisaria estar contratando, você poderia estar usando uma boa ferramenta, mas ele não sabe. E aí, Manuel, para mim fica muito claro que a gente precisa mais de profundidade na tomada das nossas decisões, porque o papel do dono é tomar boas decisões. Só que essas boas decisões, elas passam pelo entendimento profundo dos processos da empresa, das regras, do como a empresa está rodando lá na operação efetivamente. E eu muitas vezes vejo um certo distanciamento do dono em relação ao mundo real da operação. E o que você traz para mim faz muito sentido, porque é isso. É basicamente o dono de imobiliária de 20 anos atrás que pede de 20 ou 30 anos atrás que pede para a secretária imprimir os seus e-mails para que ele possa lê-los. Esse dono de imobiliária já nem está mais entre nós, né? Eu fico assustado quando a gente chega com o nosso time para ir na sede de uma imobiliária e o dono da imobiliária fala, não, nem apresenta para mim, apresenta para o meu gestor de locação aqui. Pô, cara, você não tem interesse de entender? Assim? Será que ela ela vai conseguir entender de fato o que essa ferramenta utiliza? Será que ela vai querer proteger pessoas aqui que a gente poderia estar substituindo essas pessoas, não porque eu quero demitir pessoas, mas será que... Ela não tem visão de dono, né? Não tem visão de dono. Será que essa pessoa que está fazendo contas a pagar e a receber não poderia estar se relacionando com o proprietário ao invés de estar... A gente está falando que a gente foi para o mundo de relacionamento. Eu não estou dizendo que a Superlógica está numa promulgação de vamos matar emprego de administrativo. Não tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo que tem tarefas que o mundo automatizou, como as máquinas automatizaram a indústria, a gente está automatizando os escritórios, mas para liberar tempo ou dinheiro, para eu tirar um funcionário que está fazendo a função A, para fazer uma função que lhe falta, que é relacionamento com o proprietário. Quando é que você vê uma imobiliária fazer ligação ativa para um proprietário, para entender a satisfação dele, para entender o que ele está precisando na gestão de patrimônio dele? Ele está com 2, 3 milhões de reais, patrimônio dele, investidos ali na tua empresa, o qual o rendimento dessa aplicação é o aluguel, o teu gestor de banco com 500 mil reais que você deixa aplicado te liga todo mês, mas você deixa aplicado 3 milhões de reais um imóvel numa imobiliária que não te liga nunca. Só quando o imóvel vai vagar ou quando você quer alugar o imóvel, eu não entendo isso. Aí você quer delargar de novo a opção de uma melhoria contínua na tua companhia para a gestora de locação. Ou, vamos aqui colocar uma IA que faça um pré-atendimento ou uma melhoria no CRM. Não, pera aí que eu vou chamar meu gestor de vendas. Isso aí eu não entendo, não. Tecnologia. Cara, como assim? É o teu dia a dia, a tua companhia, cara. Você tem que ter zelo por isso aqui. Então eu vejo que essa falta de... Isso não é meio. Isso é core. É a função do imobiliário. Ele acha que ele só é imobiliarista quando ele senta na mesa de negociação e mostra para o corretor que ele sabe fechar uma negociação. Então volta a ser corretor, né? Tá fora de posição, né? Tá fora de posição. E a posição do dono. E o que você acha? Eu gostaria de escutar o que você acha, Rodrigo. Invertemos os papéis aqui. Mas porque eu gostaria de ouvir tua opinião mesmo. A gente está passando por um momento de inflexão. E você acha mesmo que qual que você acha que seriam as 2 ou 3 novas habilidades que o dono da imobiliária teria que ter nessa inversão, passando pelo mundo de IA, assim? Você acha que a posição dele mantém-se a mesma ou ele vai ter que reaprender algumas coisas e de fato ele vai ficar para trás ou não? Perfeito, é uma pergunta bem provocativa, Manuel. Acho que em primeiro lugar ele precisa ter essa habilidade de olhar para tudo aquilo que está chegando de tecnologia e discernir aquilo que é modinha daquilo que realmente faz o ponteiro da imobiliária mexer. Então, nesses momentos como que a gente está vivendo, as novidades são muitas. E se a imobiliária bobear, daqui a pouco a DRE dela está pendurada lá de soluções absolutamente de baixa relevância. Então, esse senso crítico hoje para tudo aquilo de tech que a imobiliária contrata é fundamental. Porque eu não sei você, mas eu lembro direitinho lá de 2017 e 2018 que as imobiliárias começaram a construir um pinheirinho de Natal com soluções contratadas que muitas vezes ninguém sabia mais a utilidade delas. Então acho que esse é o primeiro ponto para não entrar no hype. Daqui a pouco você cai num hype caro.
né, que sangra o caixa da imobiliária. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a capacidade da imobiliária fazer essa introdução trazendo o time. E aí é o papel do dono, né? O dono tem que ter essa clareza de que essas novidades elas geram um desconforto enorme dentro dos times. Times que se sentem ameaçados, times que armam motins de sabotagem de uma nova tecnologia. Por quê? Porque mexeu numa zona de conforto. Então isso é um ponto de atenção e o dono tem que estar muito perto. Já vi financeiro, por exemplo, derrubar RP bom. Já vi financeiro derrubar RP bom porque não gostava. O financeiro, gosto pessoal, não gostava, mas ele se pedia elementos, não tinha elementos. Então o dono tem que estar perto, porque nesse momento de tantas soluções interessantes chegando, a chance de um colaborador desalinhado com esse momento sabotar a empresa é considerável. Então acho que esses 2 pontos são os mais críticos, assim, que exigem muita atenção do dono da imobiliária. E é muito, muito forte isso nas imobiliárias ainda, de que quem manda na imobiliária não é o dono, né? No salão de vendas, quem manda é o colegiado dos corretores e quem manda no administrativo é o colegiado administrativo. É uma loucura. Eu uso uma expressão, Manuel, quando eu converso com os meus times, eu digo para eles, vocês precisam descobrir quem manda na imobiliária, porque nem sempre é o dono que manda na imobiliária. Tem 2 tipos de imobiliária. Tem imobiliária de dono, que o dono controla, e a gente sabe bem quem são, né? Os grandes, tem imobiliárias grandes que são impressionantes, assim, o quanto o dono tá ali presente, e tem imobiliária sem dono, que aí é a imobiliária que o time tomou conta e de uma forma perigosa, né? E o mercado imobiliário ele é tão rico que a imobiliária ainda tá de pé. Só se, cara, tanto erro que isso aqui tem um elogio à loucura, né? Porque tanto erro que se tem, essa imobiliária ainda tá de pé. Né? Porque você vê como o mercado imobiliário é bem remunerado, né? Exato, dá generoso, chance de errar. Generoso, nos permite errar e ainda assim seguir crescendo. Maravilha, Manuel. Papo bom voa, cara. A gente tá aqui já há 50 minutos. A gente procura sempre fazer ali com 40, mas, cara, você é um cara que eu admiro demais porque tem os pés lá na ponta, dentro da imobiliária. Para nós, da cúpula e do Imob Report, é um grande prazer tê-los como parceiros, porque a gente vê essa transformação que a Superlógica promove, impactando as imobiliárias com ganhos de eficiência muito interessantes na ponta, e isso decorre justamente dessa leitura muito precisa que você traz, né, com os teus olhos dessa tua vivência de dono de imobiliária. Meus parabéns pelo que vocês estão construindo. Obrigado, e é recíproco, de verdade, porque a gente, vai seguindo a vida do outro aqui, eu te vejo no avião pra lá, pra cá, tá no Mato Grosso, tá vendo um tipo de leitura em Primavera do Leste, no outro dia você tá lá em Chapecó, no outro dia você tá no Rio Grande do Sul, e isso é que constrói Brasil, é isso que constrói o mercado imobiliário brasileiro. Eu acho que essa é uma função nossa que a gente tem, cada um na sua posição aqui como vida. Eu acho que a gente curte muito esse caminho, mas eu tenho certeza que a gente vai olhar para trás e falar que a gente contribuiu muito para esse país, para fazer um mercado imobiliário melhor, que inquilinos e locatários e proprietários e compradores tenham uma suficiência boa aqui no mercado imobiliário. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu time. E o teu time é um espelho muito forte de você. Gostaria de estender não só um parabéns para você, mas para o teu time. Um time que atende a gente com carinho, atende nós que somos parceiros com respeito e vejo mesmo ocorrer nas empresas da qual você se torna sócio. Eu tenho uma admiração muito grande pelos teus sócios da Cred Aluga, que você vê que o negócio é consistência, é fazer um negócio por vez, é conquistar um caminho, é conquistar o seu espaço sem reprimir os concorrentes que seja, mas eu tô aqui fazendo o meu e fazendo o meu bem feito. E vejo que essa cultura vem de você, e eu parabenizo pelos negócios que você tem feito, que você tem levado não só a cultura aqui dentro de casa, mas para os negócios que você tem estendido a mão. Começa a aparecer muito a tua cara ali dentro. Parabéns mesmo. Maravilha. Muitíssimo obrigado pelo feedback e pela presença, Manuel. Obrigado. Um grande abraço para ti. Valeu. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado. Com roteiros de
Ângela Matos. Produção, Isabelle Saldanha e Ângela Matos. Coordenação de produção, Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts Multimídia.